Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das transformações mais radicais da história da humanidade. É isso mesmo, vamos falar da primeira Revolução Industrial, o evento que basicamente deu o pontapé inicial para o mundo em que a gente vive hoje. E aí fica a pergunta, né? Como é que nasceu esse tal de mundo moderno? Bom, já adianto que não foi da noite para o dia. Foi um processo, sabe? Uma mudança profunda, irreversível. Uma verdadeira tempestade que começou a se formar lá no século XVIII e que mudou as regras do jogo para sempre. Para a gente entender direitinho essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada em como era o mundo um pouco antes de tudo explodir. Depois, vamos ver por que foi justamente na Grã-Bretanha que essa tempestade perfeita se formou. Em seguida, a gente entra na era das máquinas, das invenções geniais. Daí, vamos analisar a nova ordem social que surgiu disso tudo. E, por fim, refletir sobre o legado, que, olha, é bem complexo. Então, vamos lá. Imagina o mundo antes de 1760. A vida era movida literalmente na base da força humana e animal. A produção era quase toda artesanal, feita em pequena escala, no ritmo da natureza, dentro de casa ou em pequenas oficinas. Era um mundo bem diferente. E aí vem a grande questão, por que a Grã-Bretanha? Por que lá e não em outro lugar? A resposta é que uma série de fatores, uma combinação única de condições, criou o cenário ideal, o berço perfeito para a industrialização nascer. É quase como uma receita de bolo, sabe? 6 ingredientes que, juntos, na hora certa, criaram a tempestade perfeita para essa mudança. Tinha capital acumulado, recursos naturais de sobra, muita gente precisando de trabalho, avanços na agricultura, uma certa estabilidade política e mercados consumidores prontos para comprar. Tudo junto e misturado. E o ponto-chave foi justamente esse alinhamento. O capital vinha do comércio com as colônias. A mão de obra eram os camponeses que perderam suas terras com os cercamentos, aquele processo de privatização das terras comunais, e tiveram que ir para cidades. Para completar, a Grã-Bretanha tinha muito carvão e ferro, fáceis de extrair. O cenário estava montado para algo gigantesco acontecer. E agora a gente chega na parte que talvez seja mais famosa, a explosão de tecnologia. É aqui que a força dos músculos começa a ser substituída, de vez, pela energia das máquinas. O pontapé inicial foi na indústria de tecidos. A Spinning Jenny, inventada por James Hargreaves, foi uma virada de chave. Com ela, um único operário conseguia afiar vários fios ao mesmo tempo. A produtividade foi lá para cima. Logo depois veio a Water Frame de Richard Arkwright. O nome já dá uma dica, né? Ela era movida pela força da água. E era tão grande, tão potente, que não cabia mais nas casas. Foi aí que surgiram as primeiras fábricas, construídas nas beiras dos rios. E para fechar esse trio de ouro da indústria têxtil, o tear mecânico de Edmund Cartwright. Ele automatizou a tecelagem. Agora, finalmente, a produção de tecidos conseguia acompanhar o ritmo frenético da produção de fios. A coisa toda se encaixou. Mas, sejamos sinceros, a grande estrela, o ícone dessa revolução, foi a máquina a vapor. A versão aperfeiçoada por James Watts foi simplesmente genial. Ela pegava o calor do carvão queimando e transformava em movimento. Isso libertou a indústria. Agora, não precisava mais de rio nem de vento, a fábrica podia ser construída em qualquer lugar. Pensa nessa combinação, máquina a vapor, mais um ferro de altíssima qualidade. O resultado? Uma revolução dentro da revolução, a dos transportes. As locomotivas e os navios a vapor se tornaram as artérias desse novo mundo, conectando tudo e todos e acelerando o ritmo da vida de um jeito nunca antes visto. Mas olha, essa mudança toda não ficou só nas fábricas e nos transportes. Ela foi muito mais fundo. A industrialização simplesmente virou a sociedade de cabeça para baixo, redesenhou completamente a forma como as pessoas viviam. E nesse novo cenário, duas classes sociais se tornaram as protagonistas. De um lado, a burguesia industrial, os donos das fábricas, das máquinas, do capital. Do outro, o proletariado, a imensa massa de trabalhadores que só tinham uma coisa para vender: a sua própria força de trabalho. A vida na fábrica era brutal. O ritmo não era mais o da natureza, mas o do apito, o do relógio. As jornadas eram desumanas, de 14 até 16 horas por dia. O trabalho era repetitivo, alienante e, o que é pior, a exploração de mulheres e até de crianças era a regra, não a exceção. Com tanta gente saindo do campo, as cidades industriais como Manchester e Liverpool incharam de uma forma caótica, sem planejamento nenhum. Elas se tornaram os grandes centros da produção, mas também da miséria. Escritores da época, como Charles Dickens ou Friedrich Engels, descreveram esse cenário de horror. Eles mostraram um mundo de cortiços superlotados, sem saneamento básico, onde doenças se espalhavam e a poluição era constante. Era um contraste brutal.
uma riqueza nunca antes vista sendo gerada ao lado de uma pobreza extrema. Certo. Depois de ver tudo isso, a gente se pergunta, qual o saldo final? Que herança essa era industrial deixou pra gente? E a resposta, como eu disse antes, não é nada simples. É importante dizer que essa transição não foi aceita pacificamente, de forma alguma. Houve muita resistência. O movimento dos luditas, por exemplo, que quebravam as máquinas por vê-las como a causa do desemprego, é um grande exemplo. Que foi a partir dessas lutas que o movimento operário começou a se organizar para brigar por direitos. Então, o legado é totalmente duplo. De um lado, não dá para negar o progresso, um crescimento material impressionante, um desenvolvimento tecnológico que acelerou a história, uma produção de bens em massa. Foi o nascimento da ideia de que o crescimento econômico pode ser infinito. Mas o outro lado da moeda é muito sombrio. Ele é feito de exploração desumana, de uma desigualdade social gritante, de danos ao meio ambiente e de conflitos entre capital e trabalho que, na verdade, ecoam até os dias de hoje. E olhando para o mundo todo, a Revolução Industrial estabeleceu uma nova ordem. A Grã-Bretanha se tornou a oficina do mundo. Ela passou a ditar as regras, moldando as economias de outros países, especialmente das colônias, para que elas fornecessem as matérias-primas que suas indústrias precisavam. No fim das contas, a primeira revolução industrial foi isso. Ela construiu os alicerces do nosso mundo. O capitalismo industrial, o sistema de fábricas, a sociedade dividida em classes, tudo isso nasceu ali. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? Será que essa revolução acabou mesmo? Ou será que ela só mudou de cara? Porque os grandes desafios que ela inaugurou, como a busca incessante por crescimento, as rupturas causadas pela tecnologia e a luta contra a desigualdade social, bom, esses desafios continuam aí, moldando o nosso presente de forma muito, muito intensa.